bom assim? Tá bom, tá bom. Alô? Ok. Olá, caros seguidores da Rádio Gospel, boa tarde e seja bem-vindo assim ao Conversas Abertas, uma edição especial referente ao 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. Este programa tem como objetivo de debater sobre os mais diversos temas de reflexão, baseando e aprofundando nos versículos bíblicos. E para a edição de hoje nós estaremos a debater sobre o namoro cristão nos dias de hoje. E como convidado tenho comigo no painel Yata Lima, Adilson Bonfim, Nilda, também tenho comigo aqui a Nilda da Mata e Albina Vieira, que estarão assim neste pequeno debate. Passo já a cumprimentar, boa tarde e obrigado por terem aceito o convite. Yata Lima. Boa tarde, é um prazer imenso estar com vocês essa tarde e poder conversar um pouco aí sobre esse tema muito relevante para esse tempo. Obrigado, Yata. Adilson, Bonfim. Sim, também boa tarde. Agradeço bastante pelo convite. Assim como a Yata disse, é um tema realmente muito relevante e estruturante para a nossa nação, para este tempo também. Ok, obrigado. Nilda, Bonfim, boa tarde e obrigado também por ter aceito o convite. Boa tarde, agradeço imenso pelo convite e como já disseram, realmente o tema é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Não quero demais falarmos sobre esse tema. Mais uma vez, muito obrigada e espero realmente estar à altura, né, e poder contribuir para passar aqui as mensagens que a mãe passar. Obrigada. Obrigado nós, Nilda. Também tenho comigo aqui a Albina Vieira. Boa tarde e obrigado por ter aceito o convite. Muito boa tarde. Obrigada eu por me convidar para este tema. É um tema muito pertinente para o tempo de hoje que vivemos. Espero que tudo vá bem para nós. Ok, obrigado. E assim acabamos de ouvir a apresentação dos nossos convidados e o nosso tema, como já havia feito referência, é sobre o namoro cristão nos dias de hoje. Eu começo aqui por perguntar, principalmente, começo pelo Yata Lima, para si, o que é namoro e qual é a sua visão sobre o namoro cristão hoje em dia? Eu não sei se é geral, mas estou percebendo muito eco, muito ruído. Sim, Yata, vamos ao problema técnico. Ok, mas realmente está... Ok? Pode responder, está tudo resolvido, sim. Tá. Pronto. Agora, é só avisar o Mendes da Jocum para ele não ficar chateado lá, porque eu estou como representante da Jocum hoje aqui, tá bom? Sou representante da Mocidade para Cristo, da MPC, mas está tudo certo, somos tudo missão, tá? Não tem problema nenhum. Mas imaginar a questão do namoro, o namoro, na verdade, é algo muito mais recente do que a gente imagina, né? Essa coisa do namoro em si não é algo que vem desde o início da humanidade. Aí temos as questões culturais, temos questões aí da forma de cada povo lidar com esse relacionamento antes do casamento. Mas no decorrer da história a gente vê, principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas, essa coisa do namoro em si, né? Então, eu penso que o que nós podemos hoje compartilhar e conversar é sobre o que a Bíblia orienta para um jovem antes do casamento, né? Para um homem e uma mulher antes do casamento. Qual a postura, qual o caminho que deve seguir até consolidar um casamento. Até porque, biblicamente, nem se fala sobre namoro, não tem essa referência em si sobre namoro, né? Mas aí a gente aprofunda isso no decorrer da conversa,
Quero ver também o que os meus colegas pensam para a gente aprofundar. Ok, Yata. Também passo a mesma questão para Adilson Bonfim. Deixa eu cumprimentar o Yata e as duas irmãs que estão aqui. Eu desculpa não poder referir o nome, porque tenho um relapso de guardar o nome das pessoas. Então, mas nessa questão a todos vós. Antes mesmo de... Na verdade, faço das palavras de senhor Yata, doutor Yata das minhas. Mas ainda assim, deixa eu dizer, primeiro eu penso que quando nós estamos a falar de namoro, nós estamos a falar de algo realmente muito relevante, porque para mim nós estamos a falar do futuro da nossa própria nação. Quando nós pensamos no namoro, nós sabemos que existem muitos debates sobre a saúde, sobre educação, né? Formação e tudo mais que tem sido propagado e debatido na televisão para encontrarmos um caminho para o desenvolvimento da nossa nação. Todavia, eu penso que esse assunto, namoro, é sobremodo relevante para o futuro da nossa nação, para o futuro sanamente. Okay? Quando nós falamos de namoro, no fundo, nós estamos a falar de uma estrutura que estamos a pensar para família, para educação, para filhos e para, enfim, para posteridade. Então, nós estamos a falar de algo muito sério. No entanto, quanto à definição, como a Yata já disse, é difícil nós acharmos uma definição, porque, de fato, na Bíblia nós não encontramos esta referência e muito menos que nós hoje podemos ver como significa namoro para a nossa sociedade. Todavia, existem algumas pessoas que foram fazendo suas próprias definições. Eu próprio fiz uma definição minha, que eu passo a citar. Não quero dizer que essa definição corresponde à profundidade do assunto, mas, todavia, é só para nós realmente colocarmos algo aqui para conversar. Depois, é um tempo de avaliação dos sentimentos perante o Senhor, tempo de troca, de comunicação dos sentimentos e intenções com a pessoa amada e de construção de base para a formação de uma família, ou seja, casamento. No entanto, essas ideias é tentar responder essas perguntas que, no fundo, não existia e no século XX, digamos, nos anos 20 é que passou a existir essa ideia de namoro. Então, é só para tentar trazer uma ideia. Há um irmão que definia ou define o namoro desse seguinte modo: namoro é um produto da nossa cultura direcionada à diversão e totalmente descartável. Ele é muito mais radical e ele pensa assim na questão do namoro. Mas eu fico por aí para que outros possam ter palavras, depois nós podemos conversar sobre esses assuntos. Muito bem. Nilda Lima. Creio que o microfone está desligado, espera aí. Ok, pode falar. Sou Nilda da Mata, acho que eu ouvi Lima, mas não sou Lima, sou Mata. Nilda da Mata, desculpa. Não faz mal. Bom, como disse o Yata, realmente esse termo namoro é recente, né? É recente, entre aspas. Porque realmente, uns anos atrás, né, nós fazíamos questão a namoro, como disse bem, não se vê o termo, né, o conceito de namoro na Bíblia. Fala-se mais de relacionamento. Mas, claro, com a evolução da sociedade, mesmo com a evolução da cultura, porque nós sabemos, né, a cultura também não é estática, as coisas foram evoluindo, esse relacionamento, então, passou por essa fase, né, antes do casamento, que é o namoro. Nós também sabemos que em algumas culturas, em algumas sociedades, o que acontecia? Pronto, os familiares, né, faziam já os arranjos, e quando chegasse a altura, pronto, era o casamento, com todo aquele... Vem depois também adicionado ao casamento, né, a obrigatoriedade de se oferecer à família da noiva alguma coisa em troca de casamento. Mas, pronto, hoje falamos de namoro,
E, como disse aqui os outros, os cunhados disseram, não existe, de facto, uma definição única, mas, sinceramente, com base naquilo que eu acabei de ouvir também do Adilson, não é? Se não me engano, é mesmo Adilson? Não, né? Realmente, o amor é uma parte de conhecimento, né? Vamos nos conhecer, vamos ver se é realmente queremos, para evitar realmente depois no futuro, não é? Que haja contradição, que haja depois de casado, pronto, já com filhos, né? Já crianças no meio do relacionamento, que haja separação, que nós sabemos que não é nada bom, principalmente para as crianças. Portanto, vamos nos conhecer, vamos cultivar o respeito um pelo outro, né? A cumplicidade também, tudo isso, eu acredito que durante a fase de namoro é possível, sim, nós cultivarmos para que possamos ter um futuro risonho, caminharmos juntos, de facto, para o bem de nós, da sociedade e do país. Porque a partir do momento que toda a família esteja bem, a partir do momento que as crianças à sua volta vivam só de afeto, de amor, nós teremos, sim, eu acredito, uma sociedade sã. Bom, por enquanto era o que eu queria partilhar. A Albina Vieira. O microfone deve estar desligado, só um momento. Está desligado? Sim, já pode falar. Ok. Então, o tema, como o próprio tema já diz, namoro cristão em tempos de hoje. Nós temos, como disse o nosso irmão Iata, eu aproveito para cumprimentar. Iata, como estás? Então, nós temos um tempo difícil para o namoro. A Bíblia não fala sobre o namoro, como disse o Iata, mas nos alerta para o compromisso do relacionamento em si, de uma forma. Então, a forma que hoje se entende o namoro atualmente é muito diferente do que era anteriormente, no passado. Já houve um tempo atrás que nós conhecemos, o namoro era uma coisa mais fechada, era um compromisso entre duas pessoas. Então, com as mudanças, as coisas mudaram muito. Então, nessa mudança, nós temos que nos adaptar. Mas a Bíblia não adapta. A Bíblia não muda. A palavra da Bíblia é uma só. Então, tendo em conta que a Bíblia não nos fala sobre namoro, mas nos fala sobre relacionamento, que é um caminhar de duas pessoas que termina em um casamento e construção da família, então logo nós temos que passar, deixar o agora e voltar para lá atrás e investigar um pouco sobre o namoro de ponto de vista cristão, de ponto de vista de Deus, aquilo que Deus criou e a forma como Deus quis que fosse o relacionamento entre um homem e uma mulher. Então eu deixo aberto este ponto de vista sobre o namoro, que hoje é totalmente diferente do que anteriormente. Ok, obrigado, Albina Vieira, pela sua intervenção. Mas quero questionar ainda o que a Bíblia diz a respeito do sexo antes do casamento. Qual é a opinião? Eu começo pela Albina. Qual é a opinião em relação a isso? Ok. A Antes Bíblia... do casamento, Sim. A Bíblia não aconselha que os casais se unem sexualmente. Os casais devem se conhecer, se preparar para noivar, casar e só depois sexo. Nos tempos de hoje,
É difícil nós falarmos para os jovens, para os adultos, que eles devem esperar este momento. Mas isso é bíblico. Se nós quisermos fazer as coisas de forma que dita a regra da palavra de Deus, então assim tem que ser. Não há outra forma. É preparar-se para sexo. E esse tempo que te leva para a preparação do sexo é namorar, se conhecer, noivar, casar. E só depois vem o sexo para complementar o relacionamento. Porque Deus fez sexo através do casamento entre o homem e a mulher. Se nós formos ver lá atrás, a união do homem e a mulher, porque o homem estava só, começou quando Jesus fez a Eva para ser a esposa adjunta do seu marido Adão. Sim, muito bem. Nilda. Nilda? Alô? Já conseguem ouvir? Posso? Alô? Sim. Estamos aqui com problemas técnicos. Sim, Nilda? Posso? Sim, podes. Bom, sobre a questão que acabou de responder a Albina, realmente a Bíblia né, aconselha para que não seja praticado o ato sexual antes do casamento. Mas, infelizmente, na prática, não é o que acontece. Eu sou mãe, é verdade que meus filhos ainda são bem pequenos, não é? O meu mais velho tem 11 anos, o meio tem 7, e a minha mais nova, né, a minha princesa, vai fazer agora 12 anos. Mas na qualidade de encarregado de educação, né, nós todos, né, devemos realmente conversar com os nossos filhos desde muito cedo, para que eles entendam que cada coisa tem o seu tempo. Nada de pressa, nada de precipitações, porque depois poderão se arrepender, porque as consequências são várias. Não é? No caso, principalmente das meninas, nós temos muito, agora em Santo Tomé, não só, né, em outros países também, mas pronto, no caso concreto de Santo Tomé, a problemática da gravidez na adolescência, que apesar de muitas campanhas de sensibilização, o impacto que se espera, infelizmente, não tem acontecido. E é muito triste realmente vermos isso, porque tudo isso depois também vai influenciar no combate à pobreza, que se quer muito, sim, né? Sim. Naquela sociedade nós queremos construir bem-estar para todos, porque havendo esses problemas sociais fica muito mais difícil. Mas não quer dizer também que os meninos também não sofram, porque para além da gravidez precoce, há doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, enquanto pais encarregados de educação, mesmo as igrejas, né, poderão sim contribuir para que chamemos a consciência dessa juventude de hoje, para que eles tenham paciência. Porque é mesmo isso, o namoro é também ser paciente. Não é? Como diz se formos ver o livro de Coríntios, né? O livro 1, capítulo 13, o versículo 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Portanto, temos que passar essa mensagem aos nossos jovens e adolescentes. Muito obrigado, Nilda Dima. Também faço a mesma questão para o Dilson Bonfim. Nilda mata, eu não sei porquê. O Iata já vai falar, Não, mata.
Meu apelido é Mata. Nilda da Mata. Eu peço desculpa por estar a errar o teu apelido. Sim. Adilson está sem som. Sim, ok. Ok, Adilson está. Pode só repor a questão, por favor? Sim, eu tinha perguntado qual é a tua opinião do sexo antes do casamento, em relação à Bíblia, de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, é pecado. É algo que Deus não permite, não planejou assim. É o projeto de Deus para a vida sexual de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. De acordo com a Bíblia, esta é uma forma leviana de tratarmos, na verdade, o nosso corpo e tratarmos o outro, né, o outro. Aliás, isso é um sinal de que não há amor, né? A Lídia, dá para falar por tempo, e isso é um sinal de que não há amor. Há um versículo da Bíblia que eu gosto muito e que, para mim, ele deve ser como fundamento para nós pensarmos nessa questão de amor, de namoro, de relacionamento. No livro de Filipenses, capítulo 1, verso 9, Paulo ele dizia assim, fazendo a oração, ele diz: peço em oração que o vosso amor aumente mais e mais, com pleno conhecimento e a todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sincero, sem ofensa, até ao dia de Cristo. Ou seja, quando nós falamos de namoro, pronto, a gente tem que adaptar. Estamos hoje a tentar adaptar essa palavra namoro, mas não existe permissão na Bíblia para que haja um relacionamento que comece com sexo sem realmente assumir o compromisso. Tá bem, obrigado. Agora vamos ouvir também a intervenção do representante da Jocum, Yata Lima. Da MPC, rapaz. Universidade de Guaraquiri. Da Jocum é o Mendes, senão o Mendes vai zangar comigo. Mas, assim, não há dúvida, não há nenhuma sombra de dúvida, os meus colegas já falaram, que o sexo antes do casamento é pecado, ponto. Não tem dúvida quanto a isso. A Bíblia é muito clara, a fornicação, o sexo, ele é uma ideia de Deus, um plano de Deus para o ambiente matrimonial. Então, não há dúvida quanto a isso, né? E diante do tema que nós estamos a tratar, a importância dessa pergunta é justamente para que esse lugar, esse tempo que a gente chama de namoro, não se torne um lugar de prostituição, né? Um lugar de levar a estragar a integridade espiritual do outro. Pensar que o ambiente de namoro, acho que concordo com a Adilson, é estranho, mas vamos determinar em cima da definição que o Adilson trouxe, muito boa. Toda vez que a gente falar em namoro aqui, a gente entender como um ambiente, um tempo de santidade. Estamos falando para quem professa uma fé cristã, não é? Então, esse tempo de conhecimento mútuo, de fazer planos para o futuro, de constituir família, na verdade, um tempo com um propósito específico, não é? Então, esse tempo deve ser um tempo de cuidado um para com o outro. E o maior cuidado, a maior demonstração que um jovem pode ter para com a sua namorada ou seu namorado é exatamente a santidade, né? Promover a santidade do outro. Então, se eu incito a minha namorada a questão sexual, a ir para o sexo, então eu não tenho compromisso com a santidade dela. Então, acho que eu não posso dizer que eu concordo ou que eu professo uma fé bíblica, uma fé cristã, né? Então, definitivamente, o sexo não é para o casamento. Precisamos esperar o momento certo para desfrutar daquilo que Deus tem planeado para nós dentro do casamento, inclusive na área sexual. Pois a Bíblia até menciona em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20,
que nós devemos fugir da prostituição. Mas antes de Ata Lima, eu quero ainda voltar a questionar qual é a intimidade que um casal, jovens de namorados, devem ter antes do casamento. Qual a intimidade que um casal deve ter antes do casamento? Qual é o nível da intimidade? Ok. Muito boa pergunta e liga-se muito bem com essa pergunta anterior. Dois cristãos, né, nós estamos falando de namoro cristão, então, dois cristãos que iniciam esse momento de namoro com um propósito de casar, né, não pode ser uma brincadeira, um relacionamento descartável, não é? Esse ambiente não cabe nenhum tipo de intimidade sexual. Então, não é um ambiente para carícias, não é um ambiente para... Eu vou ser até um pouco extremo aqui, para beijo, inclusive. Não sei se os meus colegas concordam comigo, mas o beijo... Eu sou casado há 20 anos, eu tenho namorado muito esses 20 anos, e antes de casar, quando não fomos bem instruídos, infelizmente, na altura. Casamos virgens, esperamos até o casamento, mas sempre que nós nos beijávamos, havia ali um aquecimento sexual. Não tem como, é inevitável. Então, tem certas intimidades que... Acho que a única intimidade que o casal de namorados deve buscar é com Deus. É um fortalecer a fé do outro, a santidade do outro. Mãos que passam por aqui e por ali, beijos na boca muito quentes e aquela coisa toda. Isso vai levar, é uma brincadeira com o pecado, cutucar a cobra com a vara curta, né? É correr risco de cair. E com certeza um jovem que tem uma comunhão com Deus, que desenvolve um relacionamento com Deus, na prática disso ele não vai se sentir bem. Ele vai se sentir pesado, a consciência vai culpá-lo. E eu penso assim, se houver dúvida, o que eu posso fazer, até que ponto eu posso ir no namoro, eu acho que é muito simples o casal de namorados cristãos entender. A Bíblia diz que nós somos filhos da luz, né? Que Deus é luz. Então, se tudo que eu faço dentro do ambiente de namoro, eu puder divulgar, eu puder compartilhar com toda pessoa, meus pais podem ver tudo que eu faço lá, o meu pastor, eu posso chegar no culto e contar o que eu faço, então é porque está na luz. Agora, se eu preciso ir para o escuro, se eu preciso me esconder, se eu preciso ficar ausente das pessoas para fazer algo, eu estou indo para a escuridão. Então, eu acho que isso aí pode ser um meio bem simples. Será o que eu estou fazendo com minha namorada? Eu posso publicar? Eu posso dizer abertamente? Eu posso levar à luz? Então, ok. Isso é o limite da intimidade. E eu acredito que os meus colegas vão aprofundar também mais sobre isso. Exatamente, e também volto a passar esta questão para Albino Vieira. Espera um momento que está sem som aí. Ok. Ok. A questão que colocou muito bem, porque o tempo que vivemos agora, hoje especialmente, nos leva a duvidar muito de como conseguir orientar os nossos jovens a ter um namoro correto, da forma correta, da melhor forma possível. Nós vimos que, por exemplo, podemos tomar o exemplo do relacionamento entre José e a Maria. Eles tinham um relacionamento, mas a Maria acabou ficando grávida do Espírito Santo, para ver que o namoro naquela altura nunca levou ao sexo, era mesmo o namoro e ao ponto de casar, o compromisso. Então, conversando particularmente para com os jovens, essa abertura de que hoje em dia o namoro é mais aberto, dormem juntos, passeiam juntos, viajam juntos, e onde nós encontramos, por exemplo, como disse Yata,
muito próximos um do outro, não há como fugir das tentações. Porque aqui é onde cria todo o clima para nós desobedecermos a Deus. Porque se nós não estamos preparados, os nossos jovens, mesmo você que é adulto, que está começando um novo relacionamento, não está preparado para estar próximo e respeitar a Deus naquilo que Ele propôs para o sexo, então seria bom que você vivesse um pouco mais afastado da pessoa com quem você quer ficar, por exemplo. Então, namorando assim, diretamente falando, os jovens, se você puder ficar distante da tua namorada, o mais distante possível é melhor. E logo, eu vou estar dizendo para vocês, por exemplo, no namoro, não é casamento. O compromisso do casamento é para a vida toda. O namoro pode ser dissolvido a qualquer altura. O namoro não é um contexto seguro para o relacionamento sexual. Por isso, é importante estabelecer limites no namoro e evitar a imoralidade sexual. O namoro é um tempo para desfrutar da amizade, antes de tornar um compromisso mais sério. Então, essas palavras eu deixo para os jovens, para os adultos, para as pessoas que estão a começar um relacionamento, se conhecer. Você, ao conhecer alguém, procure saber, entender de Deus, se é mesmo isso, se é aquela pessoa que Deus quer para você. Procura ter o entendimento de saber se você quer chegar a um fim com este relacionamento. Seja amigo. O namoro é um tempo bonito, quando o casal desenvolve a amizade e se conhece melhor. Cada um aprende mais sobre a personalidade do outro. E os dois pensam sobre a possibilidade de passarem o resto da vida juntos como uma família. Então, se eu tenho esse tempo que a Bíblia própria me diz que cada coisa tem seu tempo, como disse a nossa colega ali. Cada coisa tem seu tempo. Então, se eu tenho um tempo para namorar, por que não desfrutar deste tempo? Ser amigo, conhecer, envolver nas coisas boas, nas práticas boas, ir buscar a Deus em primeiro lugar para o relacionamento, tentar entender o que Deus fala para mim do relacionamento, questionar por que Maria ficou grávida, mas ainda virgem, quando Deus usou ela, já era namorada do José. Então, algumas questões, algumas frases que você pode usar para você mesmo pensar em você e entender, será que eu posso? Será que eu devo? Será que já é hora, já é o momento, já é a altura de eu fazer isto, fazer aquilo, para que eu não venha mais tarde me arrepender? Eu posso namorar 10, 15 jovens depois para saber quem é este que Deus quer para mim? Não. Antes de eu namorar alguém, eu tenho que saber se esta é a pessoa certa para mim. É por isso que eu tenho que conhecer aquela pessoa, dar o tempo para conhecer. Obrigada. Albina, ainda na tua intervenção, como saber que, por exemplo, eu conheci a pessoa certa? Como é que eu vou saber que esta é a pessoa certa? Ok. Como saber que esta é a pessoa certa? É bíblico você orar pelo seu esposo, sua esposa, seu marido. É bíblico. Conhece a Deus em todas as tuas atitudes. Busca a resposta dele. E ele vai te mostrar. Ele não vai parar lá no céu e dizer para você, João, Pedro, a Albina é a melhor esposa para ti. Não, não é isso. Através da palavra. Um exemplo, vou te dar. Eu sou uma jovem cristã. Eu vou namorar um jovem que não é cristão, que não entende nada da Bíblia. Aonde esse namoro vai chegar? Imaginemos. Eu sou uma jovem, pronto, já tenho uma primeira filha, meu marido não me assumiu,
mas eu vi um Alberto aqui deste lado, já tem sua esposa, já tem seu filho, já tem uma vida feita, e eu vou lá, pronto, namoro com esse Alberto. Como? Então, eu estou a tentar encontrar a pessoa certa, é isso? Não, não é assim. Não posso buscar desse jeito. Em primeiro lugar, Deus vai indicar você a esposa certa, o namorado certo, o homem certo, o futuro marido que nem ele fez com a Maria e José. Em primeiro lugar, busca Deus, você vai encontrar. Agora, as qualidades que você vai encontrar numa esposa é aquela que você pensou, né? Para você. Idealizou. Ela é feia, ela é gorda, ela é magra, a altura dela é 1,500, 1,5. Então, isso vai ser você, dentro de ti. Mas você pode sim encontrar as coisas certas de acordo com a palavra de Deus. Obrigado, Albina Vieira, pela esta intervenção que vem fazer assim, os jovens refletir, principalmente aqueles que estão nos acompanhando. Nilda da Mata, a mesma questão também vai para si. Qual é o nível de intimidade que um casal jovem pode ter antes do casamento? Eu, sinceramente, vou ser menos extrema do que a Yara. Eu não vejo mal casal e namorados beijarem-se. Também é uma expressão de carinho, de atração um pelo outro, mas desde que seja feito de uma forma pura. Não é? Os dois devem realmente pôr limites. É verdade que é uma tentação, quanto mais próximo, maior a tentação, mas se souberem pôr limites, desde a fase de namoro, já é muito bom. Isso quer dizer que quando casarem, também saberão pôr limites em certas ocasiões. Porque é esta fase que temos que realmente, como eu já disse, criar respeito pelo outro, conhecer bem um pelo outro, valorizar o que nós temos ao nosso lado. Caso contrário, no futuro, mesmo que casem, claro, poderão ter extrema. Por isso, eu, sinceramente, menos extrema do Ayata, não vejo mal um beijo. Como eu disse, uma expressão de carinho, de sentimento um pelo outro, seja feito de forma pura. É isto que eu penso relativamente à fase de namoro. Obrigado, Nilda da Mata. Dilson, também a sua intervenção. Bom, a intimidade, deixa eu dizer o seguinte, eu penso que hoje em dia nós podemos dizer que estamos diante de um caos. Estamos diante de um caos, nós estamos diante de pessoas feridas emocionalmente, nós estamos diante de pessoas perturbadas psicologicamente, nós estamos diante de pessoas que já não querem, já não têm mais ânimo para desenharem ou construírem o seu futuro. Nós estamos diante de pessoas que academicamente estão cada vez mais em déficit. E se querem saber a resposta disso tudo, é intimidade ou não. Então, quando Deus fala, Ele tem o objetivo realmente de nos fazer bem. E essa deve ser a confiança de todos os jovens que verdadeiramente são cristãos. Nós sabemos que existem lutas, é verdade, mas os jovens têm que entender que quando Deus fala, quando Deus propõe algo, Deus está propondo a alegria, mesmo que aparentemente parece que é algo duro, ofensivo, qualquer coisa assim. Então, hoje temos internet, talvez eu possa dizer assim, se quer namorar, namora na internet, ou seja, conversa só a partir da internet. Isso é só para dar um toque de atualidade hoje, né? Mas, olhando mais uma vez para a sua questão,
eu quero fazer lembrar que nós realmente estamos a falar do futuro da nossa nação. Estamos a falar do futuro, realmente, destes jovens, de todos nós, no fundo, mas nós estamos a falar disso. E a intimidade tem que ser zero. A questão do beijo não é para ir chamado. Quando nós falamos de beijo, nós estamos a falar de excitação, nós estamos a falar de defraudar, nós estamos a falar de levantar um prazer, tomar uma atitude que nós mesmos não podemos realmente por cobro, porque nós não temos a liberdade sexual. Então, a não ser que haja um beijo que não provoque realmente uma reação, né? Eu quero dizer que Deus não está apenas preocupado em que nós, com a nossa santidade na ação, Deus está preocupado com a nossa santidade na motivação e no pensamento. A santificação não pode ser uma prática, a santificação é uma questão de motivação, é uma questão também de sentimento. Nós temos que ser santos também no sentimento. É verdade que é difícil. É por isso que o namoro é algo que tem que ser mais retardado possível, de maneira que nós possamos criar toda a estrutura necessária para que nós realmente tenhamos a liberdade de termos toda a liberdade que podemos ter como casal. Né? Então, antes de mesmo terminar, deixa eu dizer alguma coisa mais sobre isso. Intimidade sem compromisso gera defraudar. E defraudar é como que roubar do outro aquilo que lhe pertence. E no namoro nós temos isso. Nós temos um rapaz que começa a relacionar com uma moça que ele tem liberdade de beijar, de se aproximar, de abraçar, de apalpar, mas daqui a pouco ele já não tem mais interesse em namorar essa moça, ele está vendo uma outra, e aquela moça, ela já está completamente influenciada, ela está tocada na sua emoção, na sua mente, e é uma pessoa já com problemas sérios. Okay? E amanhã depois, quando ela tiver um outro companheiro, presta bem atenção, quando ela tiver outro companheiro, e quando eles se cruzarem na estrada, ela vai ter grande problema. E por aí nós estamos abrindo portas para aquilo que nós chamamos de traição, que nós chamamos de divórcio, para que nós chamamos de, enfim, outros nomes mais, né? Depois vai parar tudo na violência doméstica. Então, nós estamos a falar de coisa séria. E Deus coloca isso com acentos muito fortes quanto à questão de intimidade. Temos muito texto da palavra de Deus que podemos citar aqui. Um certo autor, ele disse assim, ele disse o seguinte: quando você tiver que ir fazer compra e tem intenção de comprar frutas e legumes, não vai fazer compra com fome. E ele disse, quando você for para supermercado para comprar, tenha certeza de que você está pegando carinho bom, ou seja, carinho sem defeito. Porque quando você pegar um carinho que não consegue alinhar numa caminhada, ou seja, um carinho que está defeituoso, todas as vezes que você começar a puxar ou a levar esse carinho, das duas uma, ele começa a ir para a esquerda e começa a ir para a direita, você é capaz de derrubar as coisas que estão nas prateleiras. Ele diz também que esse carinho começa a fazer um barulho tão ensurdecedor que você começa a ficar fechado diante das pessoas que estão a te ver a puxar o carinho. Então eu quero dizer com isso o seguinte: no namoro nós não podemos brincar a sorte para ver quem vai ser, quem não vai ser, vamos experimentar para ver se vai dar ou se não vai dar. O namoro é uma decisão, e eu quero fazer de mim as palavras da nós precisamos orar, porque Deus, ele sabe, ele dizia para o povo de Israel: eu sei o pensamento que penso de vós, é o pensamento do bem e não do mal, para no final vos dar o que vós quereis.
Esse é Deus que nós servimos até hoje. Portanto, podemos descansar nele, buscar, não confiar no nosso próprio entendimento e realmente levar todos a sua presença e esperar, ok? Só uma palavra mais. Se você quer, eu aconselharia o jovem a pensar o seguinte: se você quer namorar com alguém, tem alguém a ter vista que você até, de certo modo, está apaixonado, né? Que o coração está desejando, não diga para essa pessoa nada. E também não promove nenhum programa a sós com ela. Se você quiser promover um programa, promove com todas as outras pessoas, amigos, vizinhos e parentes, mas procura criar uma amizade. Procura criar uma amizade que você tenha privilégio ou você tenha chance de conhecer essa pessoa, ver ela, conhecer, ver como é que ela se comporta, quem é ela. Porque daqui a pouco você pode estar realmente a beijar alguém e que vai dar muita esperança que realmente depois não tem nada a ver contigo. Fala para homem, fala para mulher. Ok? Para bem dizer, amizade, ou seja, intimidade sem amizade é tudo superficial. É tudo superficial. Tem que haver amizade, tem que haver uma construção de amizade e não falar do namoro. Ok? Depois disso vai vir o namoro, com certeza. Deus vai te indicar. Ok? Há mais para dizer, mas nós vamos continuar conversando. Obrigado, Adilson, pela sua intervenção. Também ficou assim este conselho do nosso representante da Missão Homem. O nosso programa também está sendo coordenado pelo João Batista, ele que vai fazer assim a leitura dos comentários dos nossos amigos seguidores que estão a nos acompanhar. João, boa tarde. Boa tarde a todos que estão na live. É só para poder fazer o comentário que estamos a ser seguidos e pelo menos temos a participação do Adelaide Dias, ou seja, aqui o Like Dias, ele que faz ênfase bastante que aquilo que o Yata disse, né? Disse assim, muito bem Yata, mas infelizmente é tudo contrário. Mas acredito que há jovens cristãos que levam isso a sério e isso faz deles muito bem-sucedidos nos seus relacionamentos futuros. Por agora, enquanto nós estamos a ver os comentários, eu deixo a bola para o Camilson. Obrigado, João, pela sua intervenção, por este também comentário do nosso seguidor Like Dias. Eu passo por perguntar ao Yata Lima, acredita que existe almas gêmeas? Ok. Eu tive um probleminha aqui técnico no meu telemóvel, sim, mas graças a Deus resolveu. Eu não sei se toda a gente está com o microfone fechado, de repente poderia ficar aberto só quem está a falar, para ver se reduz um pouco o eco, né? Então, acho que essa coisa de almas gêmeas deve ser não tem Bíblia, não tem nada bíblico para isso, né? Mas eu entendo a ideia. É a ideia de que será que existe alguém que tipo assim, só pode ser aquela outra pessoa, né? É mais ou menos a ideia dessa coisa de alma gêmea. Eu não acredito nisso, né? Mas eu entendo a ideia. Eu penso que quando se fala em almas gêmeas, a ideia de que existe alguém que foi feito especificamente para aquela pessoa, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito que um homem e a mulher devem encontrar pessoas que comunguem dos mesmos ideais, da mesma fé, dos mesmos objetivos, que tenham sonhos coincidentes e que tenham interesse em construir a vida, em construir um lar, em erguer aí uma família que realmente seja um exemplo para a sociedade e tudo mais. Eu acho que essa coisa de alma gêmea tem muito de misticismo, de mitologia, de alguma coisa assim, né? Então, eu não acredito. Eu acho que cada um aqui, como a Dilson falou muito bem, né? Se você começa a ter interesse por alguém, começa a admirar alguém, ora, inicia um relacionamento de amizade com essa pessoa e, principalmente, investe na santidade dela, investe
no crescimento espiritual dessa pessoa. É a maior prova de amor, de interesse que alguém pode dar para o outro, não é? Eu acho que é nessa perspectiva, certo? Yata Lima, ainda quero questionar, é possível que um casal, ou jovens de namorados de religiões diferentes, é possível que este namoro venha a dar certo? Então, a fé, ela é fundamental para que duas pessoas sigam juntos, não é? Então, eu acredito, quando falo em religião, eu penso assim, no cristianismo, por exemplo, existem várias frentes, existem várias denominações e tudo mais. Existem denominações que têm a mesma linha teológica, têm o mesmo entendimento. Então, eu penso assim, se você é cristão, a sua igreja é de uma base bíblica, eu acredito que você tem que procurar alguém que também tem essa mesma base. Imaginar, por exemplo, um cristão a se relacionar com alguém de uma religião que não é neotestamentária, que não acredita na atualidade do Novo Testamento, mas que tem preceitos mais equivocados com relação a esse tempo da graça e tudo mais. Haverá problema ali, haverá julgo desigual ali, não é? Então, eu penso que quando se for definir com quem se relacionar para iniciar um namoro com o propósito de um casamento, você tem que avaliar a fé dessa pessoa. A fé, é necessária que a fé seja coincidente, não haja choque, né? Imagina, por exemplo, um casal de namorados onde o rapaz é cristão e a jovem é mundana. Ela não professa uma fé genuína. Ela pode até dizer, eu sou cristão, mas ela não segue a Deus de fato. E aí, no domingo, o jovem vai à igreja e ela está cansada porque ela passou a noite, do sábado, ela teve que ir à boate com as amigas. Então, onde vai haver comunhão nisso? Onde vai haver paz nisso, nesse relacionamento? Não tem como. Um vai levar o outro para um caminho. E, geralmente, o mal, a Bíblia mesmo diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, infelizmente, a raiz do mal, ela é muito mais danosa. Se coloca um tomate podre junto com outros bons, pode ter 10 tomates maravilhosos, bons, mas quem vai apodrecer são esses, não é? Nunca vai acontecer dos tomates bons melhorarem o tomate que está podre. Então, assim, é melhor sair dessa. É procurar alguém que tenha a sua mesma fé, que comungue do mesmo ideal, que siga Jesus Cristo. É um passo importantíssimo que vai ser fundamental no relacionamento futuro desses dois, do casal. Ok, obrigado, Yata. O representante da Missão Amém, também para falar, Dilson. Não tem nada a ver, eu não acredito nisto e é mais uma fábula. Eu acredito naquilo que Deus faz, eu acredito que Deus prepara um cônjuge, Deus prepara uma esposa. A Bíblia diz que quem achou uma mulher achou coisa boa, ou seja, achou uma esposa e achou a benevolência do Senhor. E sabe, achar uma esposa não é coisa fácil. Um homem não consegue achar uma esposa, na verdade. Se você for ver no livro de Provérbios, capítulo 31, você vai ver que não é a mulher virtuosa ou a mulher. Quem achará? Né? Quem traz essa mulher, quem cria essa mulher, quem realmente lhe dá essa mulher, quem lhe oferta essa mulher é Deus. Portanto, se pensarmos nessa questão de alma gêmea, nós precisamos realmente olhar para a Bíblia e pensar que Deus ele entrega uma Eva para um Adão. Né? Adão não pensava na mulher, Adão não tinha noção da mulher, mas Deus trouxe uma esposa para ele. E a outra pergunta era qual era a outra pergunta mesmo? A questão de além da se o casal de jovens de religiões diferentes, se este namoro poderá dar certo? Bom, não, porque namoro se constrói principalmente espiritualmente.
não é uma questão física, não é uma questão intelectual, é uma questão, antes de tudo, espiritual. E quando nós falamos de religião, eu quero fazer as minhas palavras, ou seja, a palavra de ato das minhas palavras. Nós não estamos a falar de denominações, nós estamos a falar de religião. E é uma coisa que é muito confusa, é que a gente não, muitas vezes, a gente confunde denominação com religião. A religião praticamente existe isso, talvez 5 ou 6. Nós estamos a falar do cristianismo, estamos a falar do islamismo, estamos a falar do budismo, isso são religiões. Ok? Então, quando nós falamos de cristianismo, dentro do cristianismo também tem que haver uma avaliação, porque nós temos muito joio. É verdade que é difícil, às vezes, separar o joio do trigo, mas Deus dará sabedoria. Por isso que o princípio que tem que haver no namoro é o princípio de temor a Deus. E quando você teme a Deus, Deus vai trazer. Então, agora, pode haver realmente relacionamentos de irmãos e irmãs de denominações diferentes, né? Mas que comungam nos princípios elementares e fundamentais da fé cristã. Okay? E santificação é uma delas. Né? Se você começa a namorar com uma moça que daqui a pouco acha que tudo vale, então é melhor parar isso imediatamente e sair fora. Okay? Ela diz que é de igreja, que vai para a igreja, que é de igreja assado, cozido, mas não vê problema nenhum em que vocês possam se encostar lá no canto, ou seja, é melhor parar isso e sair fora. Então, a resposta é sim e não, dependendo da avaliação realmente espiritual que você faz. Ou seja, de religião não, mas de denominações é possível. É possível, nós temos várias denominações em São Tomé que comungam a mesma fé, embora tendo algumas particularidades de fazer e de forma que sejam diferentes, que não são básicas, não são coisas essenciais. Ok, obrigado, Adilson. Albina Vieira. Sim, as questões. Uma delas é alma gêmea, não é? Alô? Está um som muito alto lá. Eu estava a perguntar, acreditas que existem almas gêmeas? Ok, não acredito, mas sim eu creio que há uma Eva para um Adão e também há um Adão para uma Eva, desde que Deus os criou assim, do início do mundo, não é? Em Gênesis 2:18, disse Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Então, se Deus criou uma Eva para um Adão que já existia, eu creio que Deus também cria uma Eva para o seu Adão, que já existe. Então, logo, esse pensamento de que almas gêmeas, não sei, tenho dúvidas e eu não creio nisto. E logo, então, se o namoro não nos conduzir ao casamento, estamos fugindo dos padrões bíblicos. Então, eu entro na segunda questão. Se o jovem desta ou daquela religião se casar com outra, e se vai dar certo. Então, o namoro é um preparo para casamento, não é? Se conhecer. Se eu conheço a pessoa com quem eu estou a namorar ou a ter um compromisso, se essa pessoa, se eu notei, se eu vi algo que me faz crer que esse relacionamento não me está a levar para o caminho de Deus, principalmente na primeira, eu tenho que parar um pouco e refletir. Será? Porque o namoro é uma caminhada. E nessa caminhada são dois.
São duas pessoas compartilhando junto as mesmas coisas. Então, não pode ser que eu fale uma língua e o meu companheiro fale outra língua. Então, se eu falo uma língua, ele também deve acompanhar. Se ele fala uma língua, eu tenho que acompanhar. Se eu domingo tenho que ir à igreja, meu namorado vai para um clube de pestana para fazer uma massagem, tomar um banho. Então, nós vamos começar a brigar, porque ele não combina, quer dizer, ele não está de acordo com aquilo que eu faço, nem eu de acordo com aquilo que ele faz. E nós vamos começar a nos desentender. Então, a caminhada vai se tornando cada dia mais difícil no nosso namoro, percebeu? Eu acho que é mais fácil as duas pessoas que se relacionam estarem de pleno acordo com a fé que eles têm em Deus, de modo que eles possam falar as mesmas coisas, de modo que eles possam caminhar juntos. E nessa caminhada junto, então eles vão crescendo junto e, de acordo com a palavra de Deus, eles vão chegar ao fim daquilo que Deus propôs para o namoro ou o relacionamento, que é terminar em casamento. Então, logo, eu ainda digo que é uma espécie de crescimento. Logo, ele deve te ligar a Deus, não te afastar. Se eu tenho um namorado que me faz afastar de Deus, eu não posso crer que esse relacionamento vai dar certo. E se esse relacionamento não está a dar certo por simples motivo de que minha fé cristã não combina com a fé cristã dele, então o que eu tenho que fazer é voltar atrás. Por isso é que não deve existir no caminhar do namoro esses laços íntimos, prática do sexo, principalmente, porque no meio do caminho eu posso escolher, eu posso dizer, não quero isso para mim, não é isso que eu quero para mim. E aí, se eu já estou, por exemplo, praticando sexo, fica muito mais difícil eu repensar e retomar outra caminhada. É um pouco complicado. Então, eis que aí a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, quem vai achar? A Bíblia mesmo não existe. Mas existe uma mulher virtuosa, ela está ali. Adão ficou ali no jardim do Éden sozinho. Esperou para Deus e pediu a Deus que lhe desse alguém, uma companheira, porque todos os outros animais tinham. E ele esperou. E no momento certo, Deus deu uma Eva. Então, sim. vai ser... Albina, o que fazer se já estou com a pessoa errada? E quantas vezes que eu devo voltar atrás? Mas é o que eu digo às vezes. Não é que eu já estou com a pessoa errada. A pessoa nunca é errada. Se você está com alguém, nesse exato momento, que essa pessoa ainda não está dentro dos padrões daquilo que você acha que devia ser, já estão juntos, já têm uma família, Deus até pede para você que você não abandone sua família, que você ore e clame a Deus para que essa mulher virtuosa que você tanto espera nasce no coração da sua esposa, da sua amiga. Agora, se você não tem um compromisso com aquela mulher, tudo bem. Aí você pode repensar, fazer algo que você acha que pode fazer. Mas se já tem um compromisso, já tem um relacionamento, já tem uma família, às vezes já tem até filho, a pessoa não é errada. Ninguém nasceu errado. Nós não somos errados. Nós já andamos, às vezes, nos caminhos errados. E podemos voltar, saindo do erro e voltando para o que é certo, que é a palavra. Você busca a palavra e coloca Deus no centro desse relacionamento.
E Deus vai tratar a tua Eva. E vai fazer com que a tua Eva seja esta Eva a qual você está a esperar. Através de orações, meditações da palavra, adoração a Deus. Muito bem, muito obrigado, Albina Vieira, pela intervenção. Nilda da Mata. Nilda. Alô? Posso? Sim, pode sim. Então, quer que eu também responda as questões que levantou há bocado, hein? Sim, pode responder. Tá bom. Bom, eu, sinceramente, também não acredito na alma gêmea. Isso é uma construção. Os dois, como disse bem a Albina, são duas pessoas que devem caminhar juntos, devem se respeitar um ao outro e pensar no futuro, os dois. Porque, como sabemos, só colhemos aquilo que plantamos. E se plantarmos o que é mau, não vamos colher coisa boa. Portanto, os dois devem caminhar juntos, os dois devem pensar no futuro, deve haver cumplicidade, isso sim, isso é uma construção, é um processo. A alma gêmea também, eu pessoalmente não acredito. Quanto à questão de um pertencer a uma fé e outro pertencer, claro, não penso ser impossível, mas será muito mais difícil entenderem-se. Houve aqui várias questões que foram levantadas, quer por Adilson, quer mesmo por a Dília, né? Albina, sim. Por exemplo, a questão aqui de intimidade antes do casamento, eu só quero chamar aqui a atenção a um aspecto. Estamos a falar de namoro cristão nos dias de hoje. Nós sabemos o que é que realmente se passa nos dias de hoje. Há uns anos atrás, é verdade que havia muito mais respeito, não é? Os homens respeitavam mais as mulheres e as mulheres também respeitavam a si mesmas, porque quem quer ser respeitado tem que respeitar a si próprio. Quem quer ser valorizada tem que se valorizar a si próprio. Isso o que eu estou a dizer serve tanto para rapazes como para raparigas. Portanto, há uns anos atrás, ok, era isto, e o ideal é mesmo isto, seria isto, mas nós estamos numa sociedade totalmente modificada, com várias influências. Todos esses meios, essas novas tecnologias que existem, acesso fácil, e nós temos que também nos adaptar à realidade atual. O ideal, sim, é o que nós temos na Bíblia, é o que nós ouvimos quando estamos na igreja, não é? Ouvimos as palavras. Isso é o ideal, sim, e seria muito bom. Mas temos que estar atento à situação atual, aquilo que existe de facto, e temos que nos adaptar. Não quero aqui dizer que temos que aceitar e também incentivar. Não. Temos que nos adaptar como? Temos que ver, realmente temos que conversar. Temos que fazer ver aos nossos adolescentes, às nossas crianças, o que é o melhor para si, não é? O futuro, qual é o futuro que querem realmente. Se querem ter um futuro risonho, construírem-se realmente sem consequências negativas no futuro, qual é o melhor caminho a seguir? Volto aqui como mãe encarregada de educação, pedir para que nós possamos realmente ver o que se passa atualmente e tentar ajudar. Portanto, não é que eu queira, não é? Aqui
como eu digo, contribuir para que os nossos jovens sigam o caminho errado? Não. Quero sim que nós sejamos realistas e consigamos realmente, de facto, contribuir para que as coisas melhorem. Portanto, é isso que eu peço a todos, não é? Todos estão cá a participar nesta conversa. Portanto, temos que, quer rapazes, quer raparigas, não vamos centrar, porque eu vi a maior parte das intervenções, centrar mais na mulher. Eu acho que o Adilson até disse, o rapaz, não é? Tem que ver se é mesmo esta mulher que eu quero. Ela também pode ser inversa, se é este mesmo, é ele mesmo que eu quero, é ele que realmente vamos poder fazer um caminho, construir um futuro juntos. Portanto, temos que ter também cuidado com a forma como nós dirigimos, a forma como nós nos posicionamos, porque a responsabilidade é de todos, quer dos meninos, quer das meninas. Portanto, é isso que eu vos peço, na qualidade de mãe encarregada de educação, porque eu vou fazer o possível, né? Vou fazer o esforço para que os meus filhos, né? Por exemplo, os meus rapazes, respeitem as mulheres, porque isso também parte de casa. Nós, os pais, temos um papel fundamental. Eu tenho que incutir nos meus filhos que eles devem respeitar as mulheres. Eu tenho que incutir também na minha menina, também deve respeitar o homem, devemos respeitar uns aos outros. Portanto, temos que, não podemos tratar o outro como objeto, que é o que se passa hoje, nos dias de hoje, não é? Pronto, infelizmente, as raparigas são as mais prejudicadas, são as mais penalizadas, são tratadas, portanto, também por culpa de algumas, não é? Mas só que não devemos meter todas no mesmo saco, não é? Não são todas iguais. Alguém falou aqui do exemplo de uma fruta estragada, põe-se no meio de frutas boas e que as outras acabam por estarem também por se estragarem. Ok, então, mas não vamos meter todos no mesmo saco. Temos que conversar, como eu disse, em casa, incutir já desde criança que devemos valorizar a nós mesmos, né? Cada um valorizar a si próprio, para que os outros nos valorizem, respeitar a nós próprios, para que não possamos ser tratados como objetos, quer homem, quer mulher. Portanto, eu acho que isso que eu queria partilhar aqui, na qualidade de mãe encarregada de educação. Ok, muito obrigado, Nilda da Mata. E Ata, quero cá fazer uma questão. O que Deus tem a dizer para as mães solteiras? Ok. Eu queria só retomar um pouquinho a fala da Nilda. As coisas realmente mudaram, né? As tendências são outras, os comportamentos são outros, mas nós precisamos ter como base que a palavra de Deus ela é imutável, né? Paulo ele traz de forma muito clara de que nós não podemos nos amoldar, né, aos padrões desse mundo, ao mundo. Então, temos que realmente olhar para os nossas crianças, nossos jovens, instruí-los e tal, na verdade, mas não podemos, de fato, entrar por um caminho de se adequar, se amoldar àquilo que são os padrões agora. Os padrões de Deus são imutáveis, né? Só para reforçar o que o Nigo estava falando. Com relação à pergunta, ser mãe solteira, ser hoje às vezes, muito nova ainda, não é? Uma menina ainda, já mãe, realmente é uma experiência frustrante, porque provavelmente essa menina ela foi vítima daquilo que o Adilson já até trouxe aqui, né? De um abuso, que a Nilda falou também, a questão de aproveitar e abusar da emoção dessa miúda. Então, o que eu digo para as mães solteiras não é o fim, há uma história ainda a ser construída e Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de esperança. Quando há arrependimento, quando há intenção de mudar, quando há atitude, Deus renova, Deus faz nova todas as coisas. E Deus pode sim restaurar essa vida com um novo propósito agora,
encontrar o homem certo que vai lhe acolher, que vai acolher o seu filho, sua filha, e que vai construir uma vida nova dentro da vontade de Deus. Então, ser mãe solteira hoje não é motivo para você desistir e agora se entregar a qualquer homem e tendo outros filhos por aí em relacionamentos não, não, sem compromisso, né? Mas, pelo contrário, eu acho que é uma experiência que deve levar você a tomar uma atitude nova, a se colocar diante de Deus e buscar em Deus a família que tanto você sonhou e que você pode ter ainda. Então, não desista e coloque isso na e vamos começar uma nova vida para você. Obrigado, Yata Lima. Adilson, se um casal engravida antes do casamento, é obrigatório eles se casarem? Para dizer que esta é a última questão, porque estamos bem pressionados pelo tempo. Gostaria que pudesse ser um pouco breve. Bom, eu penso que a resposta depende. Depende porque estás a falar de dois jovens que estão a namorar e existe uma base que foi apenas uma questão de atração sexual e que levou a esta situação. Eu penso que o assunto não é tão fácil de responder, porque ao princípio poderia-se dizer que sim, tendo em conta que a menina hoje está grávida e ele deve assumir essa responsabilidade. Mas até que ponto este jovem ele está realmente preparado para assumir essa responsabilidade? Até que ponto essa jovem ela terá sua vida completamente dizimada por causa desta questão? E temos que entender que casamento é coisa seríssima. Casamento, bom, claro que isso poderia até abrir um outro aspecto, né? Eu pelo menos não vejo a possibilidade de divórcio na palavra de Deus. Então é uma questão a ponderar e observar quais são, em que patamares realmente as coisas estão, de maneira que eles possam verdadeiramente contrair um casamento ou não. Então, eu só posso responder isso, porque eu acredito que é preciso muito ler o contexto em que esses dois estão para realmente dizer que eles têm que se casar ou não. Ok, Adilson, obrigado. Estamos mesmo sendo pressionados pelo tempo, estamos a terminar. Eu deixo aqui 30 segundos para esta última questão, para que os outros nossos convidados também possam responder. Quero começar pela Nilda da Mata. Como mãe e encarregada de educação, se um casal engravida, é obrigatório casar? Realmente é uma pergunta difícil de responder, por duas razões. Há probabilidade, se realmente obrigarmos a casar, há probabilidade de serem felizes, de construírem juntos, mas também há probabilidade de serem infelizes. Porque não tiveram, até depende do tempo de relacionamento que tiveram antes. Se foi um tempo curto, não se conheceram, cada um com seus defeitos, suas virtudes, portanto, poderá ser muito difícil os dois coabitarem, né, partilharem o mesmo tempo. Mas também poderá muito bem, né, há essa probabilidade também de juntos realmente seguirem em frente e serem felizes e terem mais filhos. Obrigado. Albina Vieira. Creio que está com o microfone desligado. Albina?
Então, eu diria que a resposta mesmo um pouco difícil, tendo em conta que o jovem casal não teve tempo de preparação, como disse a nossa colega, a mãe. Então, se houver possibilidades, se eles estão de pleno acordo em assumir o compromisso, o bom seria que casassem, não por uma mera obrigação, mas se eles, de acordo, assumiram o compromisso de que querem partilhar a vida em conjunto e ter esse filho, esse bebê, debaixo da proteção de Deus, como diz a palavra. Ok, obrigado. Yata Lima. Então, a minha resposta é não. Eu acho que não são obrigados a casar. Só deve dar esse passo de casamento se a questão não for só o filho. Porque eu tenho uma filha, né? Uma filha jovem. Se ela... Deus aguarde, né? Mas eu estou colocando essa como se fosse minha filha, porque eu acho que tem um impacto maior. Mas se minha filha é engravida em um relacionamento namorital e eu não vou obrigá-la a casar, se ela não tiver convicção, ou os dois não tiverem convicção do que é um casamento e do passo tão sério, como a Adilson disse, que é agora iniciar uma vida matrimonial. Então, a criança tem que ser pensada. Eu acho que os dois, junto com os pais do rapaz e da moça, precisam entrar no circuito e junto ensinar esses dois a questão de que há uma criança ali, há um ser que precisa ser cuidado e tudo mais, mas o casamento só seguiria se realmente eles tivessem um sentimento e aquilo que aconteceu foi um deslize, mas que eles já se amam e que tenham isso como um propósito. Se foi apenas uma aventura, uma questão qualquer, e forçá-los a casar por causa de um filho, para mim é um suicídio aí muito claro de um casamento. É esperar alguns anos e ver que não deu certo. Obrigado, Yata Lima, pela sua intervenção. Agora passo palavras ao João Batista, o nosso coordenador, para também deixar assim as suas últimas palavras. João? Pois é, de qualquer forma, eu acho que aqui nós desenhamos temas muito interessantes, apesar que ainda há muitas questões que nós deveríamos falar. A nossa preocupação em terminar a live não quer dizer que a gente está com pressa de terminar os assuntos, mas é que alargar os assuntos aqui na sua totalidade não vamos conseguir sair daqui. São preocupações excelentes, são ideias. É verdade que o namoro cristão nos dias de hoje é algo de se preocupar, por dois motivos. Primeiro, porque a Bíblia mostra claramente que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não se trata apenas daquela questão, eu creio, do amor ao próximo, mas a autoestima, a valorização da questão do casamento, como também disse Paulo, que nos últimos dias, né, e alguns não se importarão com a questão do casamento. E quando se fala não se importar com a questão do casamento, está-se a falar inclusive da valorização do dia a dia do namoro, enfim, uma série de questões aqui. E por isso que eu disse que a nossa reunião hoje, né, temos que cumprir o que a Bíblia nos diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Marcamos para 1 hora de live, entretanto, com a extensão até 1h30, e estamos a ver que o tempo está, de fato, a crescer neste sentido. Só para poder terminar, eu quero dizer aqui que cada intervenção, de coração, como coordenador principal da Rádio Gospel FM STP, Sentindo o Toque da Paz em Santo Tomé e Príncipe, cada intervenção aqui foi excelente. Eu acho que, como se diz os brasileiros, nota 10, né? Para São Tomé, para os São Tomenses, nota 1000, ok? Mas muito bom. Gostei bastante da intervenção do Adilson, do
da Albina Vieira, do Yata, né, do Yata Lima, e também da Nila da Mata como pai encarregado de educação. Só para poder dizer que nós temos outra pessoa aqui na live, mas por não ser convidada, mas não sei se me aceitarem, pelo menos os 30 segundos, eu posso dar o Dalton, né, Dalton José, a oportunidade para ele pronunciar acerca do tema no seu todo. 30 segundos, Dalton, vamos lá ver. Eu vou me remover para que eu possa dar Dalton oportunidade. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado por essa oportunidade em me conceder esses 30 segundos. Fui convidado pela minha irmã Albina e acompanhei toda essa live e estou grato a Deus por ver que ainda hoje temos homens que se posicionam de acordo com aquilo que são os princípios da palavra de Deus. Eu estou de acordo em tudo quanto foi aqui frisado e apenas reforço de que precisamos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Precisamos seguir os princípios de Deus para o homem e não queremos seguir os nossos princípios que muitas vezes são estabelecidos por homens também, desviando os princípios de Deus. Então, se Deus estipulou o casamento, assim deve ser. Se Deus não estipulou namoro, então não deve ser. Se Deus estipulou que o sexo só pode ser feito no casamento, porque foi feito para estar acontecendo dentro do casamento, assim deve ser. Se o homem diz que não, é o homem que está dizendo, mas devemos seguir o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é nosso manual, a nossa regra de fé e conduta, e é ela que nós devemos seguir. Então, agradeço por essa oportunidade e peço que continuemos olhando para Cristo. Deus abençoe a todos. Obrigado, Dalton, pela sua intervenção. Estamos a ser pressionados pelo tempo, mas mesmo em cima da hora ficou aqui uma questão do nosso seguidor, Tiago Ferreira, que está... Vou deixar esta questão para que o João possa, sim, fazer a intervenção. A sociedade merece fazer uma pressão enorme, Tiago, é verdade. A igreja, como pode a igreja vencer essa batalha? Eu acredito que a oração ela é poderosa. E por esse motivo, nós podemos, né, não só a questão da oração, precisamos meditar, trabalhar na palavra, mas melhor, eu acho que ainda os 30 segundos para cada intervenção. Deixo na conta do Yata, do Adilson e das mulheres de oração. Por favor, Yata. Oi, Tiago. Eu conheci o Tiago aqui em São Tomé, um português muito especial, que eu tive a oportunidade de caminhar com ele aqui durante quase um ano. Obrigado aí pela intervenção, Tiago. Eu penso que existe só uma forma, de um jovem ter um relacionamento de namoro dentro dos padrões que a Bíblia estabelece, indo contra aquilo que a sociedade impõe que não é ideal. É ser cheio do Espírito Santo. Se um jovem for cheio do Espírito Santo, ele não será guiado pela carne. Ele será conduzido pelo Espírito e a santificação vai ser algo muito real. Então, não vai haver abuso entre o casal, não vai haver fraudulência. O ideal de um para o outro vai ser o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento espiritual, o crescimento. Quando houver, por causa do próprio ambiente e tudo, algum avanço no sentido do pecado e tudo, um ajuda o outro, um diz parou, é por aqui, já está, e juntos, cheios do Espírito, eles conseguem, sim, ter um namoro segundo os padrões de Deus. E um grande abraço a todos, acho que já é o final, né? Já é a última intervenção. Obrigado pela oportunidade e coloquem a oração como a principal ferramenta aí para encontrar e para desenvolver esse relacionamento que dará origem à maior ideia de Deus, que é a família. Forte abraço a todos. Adilson, 30 segundos. Ok.
Bom, a Bíblia diz que algo que vence o mundo é a nossa fé. E essa fé é a construção, na verdade, daquilo que é o caminho de Deus, que é a vontade de Deus. Isso vence o mundo. Jesus nunca nos chamou para nós virmos, termos uma vida de festa. Jesus nos chamou realmente à abnegação. Ele disse que nós devemos realmente negar até a nós mesmos. Então, esse é o princípio. Jesus não disse que é fácil, mas ele mesmo está disposto a nos ajudar, a nos fortalecer, de maneira que nós possamos realmente vencer. Tudo isso que nós estamos a falar aqui nos dá a ideia que a igreja, afinal de contas, tem um trabalho especial, fundamental na sociedade. Além de salvação, a igreja tem um trabalho de discipular, ok? E a Bíblia nos exorta a não desviarmos, ou seja, não mudarmos a nossa cerca antiga, ou seja, aquilo que Deus realmente colocou para nós nos restringirmos para fazer a sua vontade. Então é isso que nós devemos buscar com oração. É verdade que há quedas, há momentos que nós não estaremos sentindo que estamos em vitória, mas ainda assim Deus estará sempre disposto a nos ajudar e a nos fortalecer. Ok? Obrigado. Abraço a todos. Albina é a última pessoa, só 30 segundos podemos fechar. Albina, os 30 segundos, por favor. Eu creio que estamos a ter problema técnico e não estamos a conseguir ouvir a Albina. Não sei, infelizmente, se não é possível, vamos ter que terminar. Consegue nos ouvir? Bem, eu então passo para a Nilda. Nilda, última palavra. Sim, para responder à questão do Tiago. Sim. Está me ouvindo? Tá. Não, eu sinceramente, eu acredito que a igreja assim poderá assim fazer, continuar a fazer o seu papel, continuar a contribuir realmente para que possamos ter uma juventude mais responsável e que realmente respeite, né, os princípios cristãos. Eu acredito sim, não vou, independentemente da atual realidade, né, daquilo que nós, vivemos, eu continuo a acreditar assim no grande papel que a igreja terá. Ok, muito obrigado. E assim, damos por fim, porque estamos pressionados pelo tempo. E então queremos agradecer a todos, ao Dilson da Missão Amém, a Nilda da Mata como mãe encarregada de educação, a Albina, que pertence ao grupo Mulheres de Oração em São Tomé e Príncipe, e também ao Iata, que é do MCI. Amém? Eu estava ali com missão... MPC. MI. Mocidade para Cristo, MPC. Uhum. MPC, ok, MPC, eu pensei que fosse MC. Gente, muito obrigado a todos. Então, que Deus nos abençoe. Vamos terminar com a oração, porque a gente não iniciou com a oração. Que Deus tenha misericórdia da gente. Amém? E assim, depois da oração, e assim já estamos a terminar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado Filho, obrigado Espírito Santo de Deus. Obrigado por toda a live, por todas as questões levantadas, pelas intervenções, Senhor amado. Obrigado por ter nos livrado de vários erros técnicos possíveis pela qualidade da internet. Muito obrigado mesmo. De coração, ser com este tema influencia cada vida do Espírito Santo na vida das pessoas que estão em situações lamentáveis e pessoas que precisam, encorajam,
faça a tua vontade acontecer neste reino do mundo. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. E assim que terminamos o nosso Conversas Abertas de hoje, prometemos assim, talvez voltar assim na próxima edição com mais temas relacionados à sociedade. Até que Deus nos abençoe a todos. Até a próxima. Tchau.